Sejam todos muito bem-vindos ao Comunicast com Márcia Rocha, o podcast que traz histórias envolventes, inspiradoras para transformar a vida e a história daqueles que nos assistem, assim como você. Aqui a gente fala com a alma, escuta com o coração e comunica com o propósito. Eu sou Márcia Rocha, mentora da comunicação, falante desde pequena, mas eu só depois que entendi, vivendo várias histórias na minha vida, é que eu fui falar muito melhor. Eu entendi que falar muito não é falar bem e que um tímido bem preparado pode dar um show quando decide se comunicar de verdade. Mas falando em propósito, eu quero trazer aqui a minha filha, que é o meu grande propósito, o meu grande motivo. Essa filha que me motivou a estar aqui com vocês hoje falando sobre comunicação. Filha, se apresente. Oi, gente, eu sou a Isadora, eu tenho 12 anos e como minha mãe é... É uma pessoa que sempre foi tímida, né, filha? Sim, eu sempre fui muito tímida, gente. E agora a Isadora está aqui com a gente para fazer uma abertura de um podcast. Eu já trouxe ela pro fogo, hein, gente? E aí, filha, tá nervosa? Bastante. Bastante, é assim, eu sou mentora da comunicação e entendo que o nervosismo ele faz parte, mas sabe o que é legal de tudo isso? É que quando você está diante de uma audiência que nos ouve, que está atento para tudo que a gente quer contar, ela também aprende com os nossos nervosismos, ela vê que nós somos pessoas humanas e como tal, nós podemos aprender também com os nossos nervosismos. E eu tenho aqui hoje pessoas incríveis para falar com a gente. Eu vou trazer aqui uma pessoa que entende do assunto, que entende sobre pessoas, porque faz parte de um grande grupo, de um grande evento, que é chamado, que na verdade é uma festa, é uma grande festa, a festa de São Jorge. Eu trouxe aqui ele que é um cavalheiro, ele que é um anfitrião de uma grande festa que acontece durante 5 dias aqui em Piabetá, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o Renatinho Abreu, que vai falar com a gente. Como é que tá? Tudo bem, Renatinho? Boa noite, Márcia, tudo bem? Como é que foi para você estar aqui com a gente? Gostou do convite? Ficou feliz com a nossa convite? Feliz, Márcia. A gente sempre que tem um canal aberto para falar com o público, né? Chegar aonde não podemos chegar pessoalmente, é muito bom. É Então a gente verdade. fica sempre feliz em estar trazendo o trabalho, o entretenimento para essas pessoas. Mostrar como é o trabalho, né? Que não é fácil, né, se comunicar, como você disse, mas vamos chegando devagar. É isso aí. E eu tenho também aqui o Elias. Tudo bem, Elias? Tudo bem. E aí, como foi para você receber o convite de falar em público, de dar uma entrevista? Como foi? Ficou nervoso? Aterrorizante. Mas estamos Aterrorizado. aqui e vamos falar, né? Viu? Você não está sozinha? Isso é muito legal, porque você sabe que tem uma pesquisa que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Que a maior parte das pessoas da população foi feita uma contagem e descobriu-se que muitas pessoas têm medo de falar em público. Então, taquicardia, ansiedade, o ar falta, as mãos ficam frias, a gente treme, o coração ele começa a bombear muito rapidamente o sangue para o nosso corpo e a gente tem uma sensação de estar vivendo num perigo iminente, quando na verdade não está. E é muito interessante por isso esses bate-papos. Agora, o que faz a gente se envolver, e eu falo muito com a minha filha, em ambientes sociais, é a necessidade de nos comunicar. O ser humano ele foi feito para se comunicar. Mas às vezes nós temos uma timidez, todos nós temos uma timidez em algumas situações. Quando nós estamos num ambiente confortável, quando estamos diante de uma situação um pouco constrangedora, ou quando estamos diante de uma situação que não nos deixa confortável porque não conhecemos a pessoa. Agora, você que trabalha com cavalgada, conta um pouco de onde surgiu esse desejo de trabalhar, de viver uma vida no campo. Desde quando você se interessou por cavalgadas e conta um pouco da sua história pra gente. Márcia, eu fui criado no campo. Eu ia passar férias no Morro da Cinza, Pau Grande, só por causa de cavalo. Então sempre fui apaixonado por cavalo. Gosto de todos os animais, Uhum. mas a minha paixão é o cavalo. E a cavalgada, ela vem surgindo através da nossa anfitrião, nosso Afrânio, né? Que Deus o tenha. E, e é um grupo. Você ter com um grupo de pessoas 10, 12 dias, 8 dias, todos os dias trabalhando, a gente vai sentindo o que é interagir pessoas com religiões diferentes, costume Costumes. diferente.
e naquela semana tem que estar junto. Então, é um aprendizado. A gente quando volta para casa, volta mais tolerante, volta dizendo, não vou mais numa cavalgada dessa, porque é só sofrimento. Mas no ano seguinte nós estamos lá de volta. Uhum, Nós estamos lá de volta. uhum. Porque como você disse, essa comunicação, nós estamos vivendo com várias famílias ao mesmo tempo. Uhum. E naquele momento você tem que ter uma sabedoria muito grande para lidar. Pessoas como eu já disse, com hábitos diferentes. E a gente ali não é só o homem cavalo. Você tem que cuidar do animal. Você chega, você tem que ter todo um cuidado com o animal, toda uma logística. Então, não é você fazer, né? Eu gosto também, meu filho faz motocross, sua esposa, né? Bicicleta, tá na bike. Nós temos o Júnior Verso, era com a gente, montava cavalo, hoje está na bike também, tá fazendo campeonatos. E é diferente. Eu chego lá, encosto minha moto, encosto minha bike, né? Eu não gosto nem muito de falar bike, gosto de ser bem brasileiro, mas aí americanizaram tudo e a gente acompanha. Tem coisa que não tem jeito. Não tem né? jeito, sai espontâneo. Né? E você tem que chegar lá e tomar conta do seu animal. Cansado do jeito que você tiver, porque é ele que vai te levar no dia seguinte. É diferente uma cavalgada, é diferente, é um esporte diferenciado. A minha filha perguntou isso para mim hoje, né, filha? Sobre cuidados com os animais. Pergunta para ele o que você me perguntou. É muito difícil, assim, manter o cavalo. Tipo, é muito caro. Como que é, mais ou menos, assim? Para você manter o custo de um animal como esse, porque além dos cuidados, do carinho, é caro cuidar. Você ter um cavalo que você quer utilizar para as cavalgadas também. O custo não é barato. É um filho. Então, é um investimento. Eu vi um dia desse, o médico falou assim para mim: quanto que você pode investir na sua saúde? Eu falei: o necessário para ficar bom. Então, é o que a gente investe no filho que pode. É o cavalo que você tem. Porque hoje o mercado, nós temos rações de vários preços e a gente acaba não sabendo se realmente o que aquele produto está na prescrição vai atender. Então a gente fica num altos e baixos e acaba investindo-se muito num animal. Não é barato. Não, né? Mas igual o preço de cavalo. Cavalo não tem preço, pô. É de R$1 a 1 milhão. E às vezes você vai olhar um cavalo e vai gostar. Vai se apaixonar por ele. Vai se apaixonar. É aquele cavalo. É aquele, não é um cavalo, é aquele. É diferente de quem está no cavalo para competição. É diferente de um cavalo de corrida. Uma bicicleta, por exemplo. É um cavalo de corrida. Né? O cara compra um cavalo de corrida. Não vai nem ser diferente. Não, tem isso também. Tem bicicleta de R$600 e minha esposa obrigou a comprar uma para ela de R$10 mil. É mesmo? Então, assim, cavalo é a mesma coisa. Existem dois tipos de cavalo, na verdade. Existe mais, mas vamos dizer, dois. O que a gente chama de pé de pano, né? O pé duro. E o cavalo de raça. E cada um serve para uma função. O cavalo pé duro, né? O pé de pano que o pessoal costuma falar, ele é mais um cavalo de trabalho. Ele é um cavalo de trabalho. Ele aguenta fazer essas cavalgadas grandes que a gente faz. E o de raça já não aguenta. O de raça já é um cavalo, assim, ele criado é em baia. É mais sensível, porque é criado em baia. Aquele cavalo, assim, que tem todo aquele cuidadinho. Sabe aquele menino que joga bola de gude no tapete, solta a pipa no ventilador? Aquele filhinho criado com corno. É isso aí. Né, Renato? O animal tem que ter aí que faz a diferença o cavalo de é preço. um atleta. O cavalo é um atleta. E também é igual um pet, né? E os cachorros é pedigree. Acho que, na verdade, né, bem ali, vamos falar que é bem antes de Cristo, né? O ser humano também era taxado dessa maneira, né, por valores. Verdade. Aí, quer dizer, veio todo um trabalho da igreja, dos religiosos, que valorizaram o ser humano e mostraram que não poderia ser taxado assim, porque somos racionais. Mas, em compensação, começamos a taxar os animais. Começamos a taxar os animais. Hoje houve uma inversão, que o ser humano também era taxado dessa maneira, né? Os nobres. Então, hoje essa inversão é com os animais. O cachorro, qual o pedigree dele? Ele tem um preço. Qual o cavalo? É filho de qual cavalo que está
no topo aí, que ganhou a nacional, se for, né, no caso, cavalo de marchas, né? Cavalo de corridas, tem o quarto de milha, tem o pentirrosse, tem o Aham. cavalo crioulo. Então tem várias raças e várias modalidades Certo. e várias raças. Então isso daí, o esporte que é mais caro, o que Então, é mais imagino que o barato, cuidado de um para o outro modifica, né? Muito. Muito. modifica. E Não respondendo deveria, né? Não deveria. Deveria ser, mas até, Cuidado igual. mas se a gente for colocar o ser humano assim, É pô, assim. nós temos eu vi uma entrevista de um rapaz que estava na faculdade e ele veio de escola pública, mas ainda disse, é 1 em 100. A gente deveria ter um ensino de qualidade, deveria ser, como a lei diz, para todos, mas não é. Então, vivem culpando, muitas vezes também Ainda tem o pedigree do ser humano e o é o poder pé de aquisitivo, pano. é o poder aquisitivo, é a própria população. A gente vê que há muito Escolaridade. erro no governo e há muito erro também na população. Então, acho que tem que se encontrar em todos os caminhos, acho que são dessa maneira. Então, nesse sentido, a natureza tem muito a ensinar pra gente, Ah, né? tem, a natureza. Ele tá muito mais adiantado do que a gente. O único que vai comer com os olhos, né? Que a gente fala com os olhos grandes, é o ser humano. Os animais não, pô. É verdade. Então, de onde surgiu a tradição das cavalgadas? Conta pra gente um pouquinho. A tradição da De um história modo do geral. cavalo É, ou do da cav- nossa história? Não, primeiro é do cavalo. Porque é do cavalo desde que o mundo é mundo, né? Que o ser humano usa os animais como transporte, né? Cavalo, boi. Até na época de Cristo você já via que tinha aquela 2025 anos atrás, existia aquelas vigas, né? Aquelas corridas de cavalo, só cavalão de raça, cavalo bonito. Tinha também o jumentinho, aquele que Jesus entrou na cidade, né? Coisa linda. E agora que estamos Então, na Páscoa, né? Tá sendo pois muito é. contado. E isso aí em relação ao mundo, né? As grandes conquistas do mundo foram feitas no lombo de um cavalo. O cavalo foi que levou o Na homem época dos tropeiros, além né? da. Na Segunda Guerra, o cavalo puxava os canhões, pô. Pois Ainda, é. a Segunda Guerra, Nossa. se a gente olhar, mesmo, tem bem verdade. pouco tempo. A minha atual mulher diz o seguinte, que ela fala 500 anos, ela fala assim, muito novo. Muito novo. Muito novo, eu falo, caramba, É né? Eu falo, caramba, verdade. 500 Pensar anos. nisso. Porque foram puxados, né? Os canhões eram puxados. As guerras eram a cavalaria. Ainda existe até hoje. O exército Existe? tem a cavalaria. Tem a cavalaria montada e tem a cavalaria mecanizada. Mas são cavalarias, porque quem tinha maior cavalaria que ganhava a guerra. O mundo foi colonizado no lombo do cavalo, né? A verdade é É essa. verdade. Toda a história que você for ver Foi construída em de cima colonização do lombo de um foi em cavalo. cima do lombo de um cavalo. E aí, nesse contexto, conta pra gente como foi que aconteceu, que surgiu a tão bonita história dessa cavalgada de São Jorge e o Clube dos Cavaleiros Magienses. Quando foi que ele surgiu? Como foi que surgiu? Então, voltando um pouquinho atrás, quando você falou dos tropeiros, né? Aí, contando a história lá atrás da história, foi aquela dos grandes conquistadores que tiveram que conseguiram colonizar o mundo no nome do cavalo. E vindo para os tropeiros, o Brasil, na época do descobrimento dele, né? Tudo que era transportado em mulas e cavalo, principalmente em mulas. O ouro que era transportado, a carne seca, toda a Tal, né? riqueza, toda a riqueza do Brasil, tinha os tropeiros que vinham de Minas Gerais, vinha de longe e trazia para o Rio de Janeiro. E foi aí que eu acho que surgiu esse nome comitiva. O que é a comitiva? É um grupo de cavaleiros de uma fazenda ou de uma região que junta toda aquela riqueza ou gado, seja lá o que for, que eles forem transportar, né? E vão tocando aquela riqueza ou aqueles gados, vão tocando. E aquele grupo de cavalo é a comitiva, né? E foi Aí, daí que surgiram. inspirado nessas comitivas, a gente criou a nossa comitiva. Uhum, A princípio chamava-se Comitiva dos Sonhos, né? sim. Aí foi indo, agora é Clube dos Cavaleiros É. E Magiense. o próprio Renato me fala que ele ainda vai além. Ele diz que entre comitiva e clube, ele ainda fica mais com o clube.
Que diferença seria, por exemplo, ele diz uma frase assim muito bonita que eu guardei. Ele falou: comitiva dá uma sensação de estar de passagem, como você mesmo está falando, Mas né? Tá de Uhum. passagem. E o clube não, o clube permanece. Fala um pouco desse seu amor pelo clube dos Cavaleiros Magiense, Renato. É como eu digo, né? A gente vem se modernizando e o clube dá aquela conotação. Nós estamos aqui. Nós somos um clube de cavaleiros, né? Onde também a gente pode trazer as pessoas que às vezes não montam, mas são amantes do cavalo. Que a gente tem muito amante do cavalo, que não tem por falta de espaço, por não ter como pagar um espaço. Então, acabou vindo e participando. E aí é onde chegou o Clube dos Cavaleiros, onde a gente falava de cavalo e as pessoas ainda não começavam a entender. Por isso, na minha concepção, na época, era o quê? Comitiva, passou e vai embora. Porque é o que a comitiva fazia isso. Uhum. Né? Quando a gente viaja, nós somos uma comitiva, mas como nós estamos dentro do nosso município trazendo entretenimento, a gente traz as pessoas para um clube. Né? Então a gente vai ver que foram criando isso aí, clube aquático, clube disso. Então aí A comitiva é que vai em viagem. em né? viagem. Vai em viagem. O clube é o que está em casa, Que é tá no em ano casa. inteiro, Hoje- né? No dia a dia, no cotidiano. Hoje nós vamos agora, julho, né? Vamos sair 20 de julho, nós vamos para nossa cavalgada anual. Tem pessoas de várias comitivas, Uhum. mas quem faz a viagem o clube. Eles vêm para o Clube dos Cavaleiros e daí a gente sai, faz as reuniões e vai sair essa viagem. Por isso o Clube dos Cavaleiros. Foi para se ter um mar para falar do cavalo. Quando se falava de comitiva, a gente estava falando de comitiva, o cara que está do outro lado é uma comitiva, né? Ninguém lembra do cavalo. Então a nossa intenção é lembrar do cavalo. Quem é o mais importante nessa comitiva? O É o cavalo. Cavalo. É o cavalo. Sem ele não tem. Então nós temos que tem trazer cavalgada. nós temos que trazer o cavalo. Pô. Vamos trazer o cavalo. Então tá, nós somos o Clube dos Cavaleiros Que coisa. Magiense. E qual a importância de São Jorge para a família, para esse clube dos Cavaleiros Magienses? São Jorge tem uma força muito grande para vocês, uma representatividade muito grande, né? São Jorge, né? Se a gente entrar na história de São Jorge, ela é muito longa. Uhum. Eu vou voltar a dizer contrariando alguns que ele não foi santo. Ele Uhum. foi um capitão que comandou uma legião e ele tem toda essa história que o pessoal pode estar procurando hoje, né, nas redes sociais, vai conseguir saber realmente a história. E ele tem uma imagem montada num cavalo. Uhum. Ele Então, era um grande cavaleiro. Ele era um grande ele é cavaleiro. representante dos Ele foi- cavaleiros. Era um grande Por isso cavaleiro. que- Ele foi o maior cavaleiro, né? É. Então, isso ele é muito importante. Como também tem Nossa Senhora, que é a padroeira. Mas é a padroeira dos rodeios e é a padroeira dos Do Brasil, cavaleiros né? do Brasil. É. Então, foi se juntando a isso. Uhum. Foi se juntando a isso. Ali, e quando a gente começamos, né, Elias? A Cavalgada de São Jorge, se a gente colocar, contando, ela tem mais de 36 anos. Vai fazer, ano mesmo? que vem, vai fazer a 20ª no meu rancho. A gente já fazia a Cavalgada de São Jorge, né? Começou lá no Deusmar. Isso aí. Então, e o pessoal foram chegando. Vamos lá, a Cavalgada de São Jorge. Portanto, hoje, você vê que a gente faz a festa de São Jorge, as outras festas de comitiva, para atrair o público, se coloca bota as atrações. Quem vai na festa? Uhum. É forrozeiro tal, é o artista tal, aí o pessoal vai. Hoje não. Hoje, não sei se você observou que a gente coloca festa de São Jorge. Festa de São A Jorge. festa eu vi, de São eu Jorge. percebi. O pessoal já sabe que vai ter tudo que ele gosta, mas a festa A festa é de São Jorge. Então, não estamos procurando E nesse dia tem batizado, né? Ah, Nesse tem dia batizado, tem né, filha? Nesse missa. dia da festa deles tem. Olha que coisa. Nós somos católicas também, por isso que eu tô falando com ela. Ela faz catecismo e tudo mais, então ela entende. Então tem a missa, tem batizado, todo ano nessa data tem todo batizado. ano. E logo depois é que eles saem, né? É. E aí tem uma coisa legal, que quando vocês voltam ainda tem a feijoada, né? Oh, Como é que é esse momento, pessoal? Esse é o momento. Esse é o momento esperado, né? Esse é o momento. A gente faz... Às vezes é um boi no rolete também, né? já rolete. teve boi no rolete, Tá, pode ir lá. já teve boi no rolete, Uhum. porco no rolete. Hoje a moda muito é o arroz de tacho.
Uhum. Arroz de tacho. Arroz de tacho. tacho. Aquelas É o rodas famoso arroz de- carreteiro, né? roda de arado. Arroz Uma roda de arado, aí faz arroz ali. Uhum. Deixa eu te falar, desse tempo todo que vocês têm essa vivência nas cavalgadas, mudou muita coisa? Como é que está atualmente? O que vocês acham que se perdeu ao longo da história? Das práticas de cavalgada, dessa cultura? As pessoas estão ainda seguindo do jeito que foi? Ou como tudo na vida vai mudando com o passar do tempo, às vezes acontece de se perder? Acho que a gente perdemos muito. Mas não é as cavalgadas que perdeu. Acho que foi a evolução, É a né? evolução. O ser humano se perdeu. Uhum. A evolução se perdeu. A criação do próprio filho se perdeu. Eu sou policial há 37 anos Uhum. e sou de paixão mesmo. Eu tenho polícia no sangue. Eu acho que o meu santo está certinho, meu protetor, que ele foi um grande combatente. Eu também fui um grande combatente. Posso falar ao Que vivo, legal. combati muito. O bom combate, né? Uhum. E dizer que a gente fomos se perdendo. Porque o mal policial de hoje é o meu filho que eu criei mal. Uhum. Eu criei ele sem princípios. Em compensação, entreguei ele para a sociedade um mau homem. Né? Entendi. Então, hoje, isso foi se perdendo. Na cavalgada também a gente vê isso. Entendi. Que hoje ainda tem, graças a Deus, ainda tem uma grande parte, então eu posso dizer que 90% deles respeitam o cavalo, Uhum. tem uma boa doutrina, mas a gente foi perdendo. Uhum. Foi perdendo, e o que a gente faz hoje é manter a tradição, não só com a cavalgada de São Jorge, como a cavalgada anual. O que a gente quer numa cavalgada? A gente costuma dizer o seguinte: se tem local para o cavalo e o conforto para o cavalo, o peão dá o jeito dele. Entendi. Na verdade, assim, essa evolução acaba afastando as pessoas dos cavalos. Por exemplo, a gente que é ali de Piabetá tem sorte que a nossa zona ainda é bem rural, né? Conforme o progresso vai chegando e o asfalto vai tomando conta de tudo, aí e os sítios vão sendo loteados e tal, aquela chance que você teria de criar um animal vai diminuindo. Então, vai ficando mais morrendo caro. essa tradição. Ali onde a gente mora existe essa vantagem, e em vários outros lugares, né? Então, lá a gente ainda mantém viva essa chama, exatamente porque a nossa zona é bem rural, né? É verdade. Então, você precisa de grama, de espaço para criar um cavalo. Você pode criar um cavalo numa baia, mas vai ser aquele cavalinho fraco que eu te falei, aquele cavalo que não aguenta quase nada. Uhum. E Cavalo é uma outra, creta, tem que... quando eu era da idade dessa moça, na nossa cidade existia estacionamento de carroça, né? É verdade. Então é era verdade. carroça, Era tudo carroça. era carroça, cavalo, né? Uhum. Os nossos pais iam da casa dele para o centro do lugarejo, né? Nem centro da cidade, fazia as compras, iam de cavalo, de carroça. Então o cavalo era nosso transporte, até pouquinho tempo atrás, né? Verdade. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tem um carro, todo mundo tem uma moto, hoje tem bicicleta elétrica. As bicicletas vai acabar Os daqui a pouco. cavalos Todo vão- mundo quer bicicleta elétrica. É verdade. Ninguém quer E E pedalar. os cavalos É. vão ficando para trás, eles vão só indo para o interior, né? Uhum. Mas eu acredito que não vai morrer nunca, porque está no DNA do ser humano, né? O cavalo. Então, o homem vai amar o cavalo, porque se você começar a ter contato, você vai ver que é um amor, assim, você tem uma ligação com o cavalo seu, é que nem você tem com um pet, com um cachorro, por exemplo. Sim. Tem muita gente que acha que cachorro é um bicho que você bota tomar conta do quintal É e só deixar lá, não né? é nada. Não. Eu tenho dois que, né, você tem um carinho por ele tem um Dá carinho pra por rir, você. chorar. O cachorro te entende, tá? Eu tenho uma verdade. cachorra lá, ela me entende. E o cavalo é assim. O Entende Renato, mesmo. agora há pouco, estava falando que quando a gente chega numa cavalgada dessa que a gente faz longa, que a gente, quando chega cansado, ainda vai cuidar do cavalo, porque a gente vai andar nele no outro dia. Eu não concordo muito com ele, não. É. Eu vou cuidar, não é porque eu vou andar com ele no outro dia, é porque eu gosto dele e ele me trouxe, eu tenho assim uma ligação muito forte. Eu tenho que cuidar dele, não porque eu vou andar, né? Tem Porque que... você tem aquele sentimento por ele. É automático, né? Gratidão. É gratidão. Já é automático. É paixão. Acontece de ter os caras que a gente vê que hoje a gente, devido às redes sociais, tem muito maltrato de animais, Uhum. né? Existe
até mesmo nessas comitivas, o cara tem um animal ali como um serviçal. Mas o ser humano já foi um serviçal, né? Pouco tempo tinha escravidão. É verdade. Se a gente procurar aí nesses interiores, ainda tem serviço. Agora mesmo tem uma reportagem, serviço análogo à escravidão, ainda tem. Então é do ser humano, né? É É verdade. do homem, daquela cultura dele. Eu tenho esse para trabalhar e pronto, e acabou. Não tem o carinho. Tenho certeza que a sua filha, o meu filho já não tem isso aí. Não tem. É verdade. O Juninho chega lá e Você interage quer muito com o perguntar sobre a cavalo festa de dele. São Jorge? Pergunta, pode perguntar. A festa de São Jorge inicia dia 9 de abril, 19. 19 de abril, e termina com a tradicional cavalgada de São Jorge, né? Depois da missa e do batizado. Quantas pessoas vocês estão esperando para esse evento? E como é, assim? O evento é toda essa, né? A gente acorda às 5 horas da manhã, solta um fogo, a gente costuma dizer que faz uma alvorada de acordo com o bolso, né? Hoje o fogo está muito caro, a gente faz lá um barulho e faz as nossas orações, aí depois já espera para receber o pessoal para a missa. E as pessoas o público é muito difícil dizer. Nós já colocamos 700 cavalos, Nossa. né? A gente estava quando você falava, a gente estava o cavalo estava saindo ainda lá na Guarani, no Corocochó, a gente já estava naquela da ilha. São mais de 2 quilômetros, né? Da Guarani, da entrada do Corocochó na entrada da ilha, né? Dá uns 2 quilômetros. Então, não tem como a gente prever. Se tiver 700 cavalos, tem 5.000 pessoas. Então já Porque teve. tem o que vai montado e tem a mulher, já teve, o marido, o filho, o amigo, É verdade. quem gosta do Isso forró, aí. quem gosta da bagunça. Aí começa verdade. aí, já teve cavalgada né, da gente explodir. É um evento. E o que aconteceu? A gente fazia também um marketing. E o que diminuiu? E o que diminuiu também? Chegou uma época que a gente estava tendo muitas pessoas de fora. Muitas pessoas de fora, não é que não são bem recebidas. Começa a ter algum outro tipo de problema. Porque o ser humano é cribo mesmo. Começam a se entender. Então eu também dei uma parada nisso de Enxugou um pouco mais, enxugar né? a festa. Não adianta você crescer muito e Perdendo os a problemas qualidade. chegar, perdendo a qualidade. Então, hoje, basicamente, a gente tem uma casa cheia e que se anda Com qualidade. qualidade. Quase todo mundo se conhece, né? É verdade. Ai, que A delícia. festa de né? São Jorge, Nós vamos, tá? Esse ano A nós festa- vamos. Cavalo, existe uma mágica com cavalo, assim. Se ele convidar 100, vai 150, 200. Se ele convidar 200, vem 400, 500. Então, assim, É mesmo. você que mexe com cavalo, se você chegar em outro estado, eu acho que em outro país, eu nunca fui em outro país, não. Em outro estado que você chegar e começar a falar e começar a mexer com cavalo e tal, parece que você se conhece a vida inteira, entendeu? As pessoas se conectam pelo hobby. Exatamente. Se conecta Pela paixão. aquela coisa, né, Renato? É. Assim, é mágico, é entendeu? mágico, Se Porque só entende quem é a do... gente quando é diferente. quando a gente sai quem daqui vive, né? no cavalo e vai para assim para outro município, igual a gente vai para São Fidélis, né, Cambuci, o caminho onde a gente marca os pousos, né? Que antes de fazer uma cavalgada a gente marca o pouso. Sim. A gente vai antes, né, e pede hospedagem num sítio, numa fazenda. A gente não é pousada. A gente vai em quem Porque tem um animal, tem né? animal. A gente procura uma fazenda, um sítio, pede pouso lá, o cara, não, pode vir, eu vou receber vocês e tal. Mas assim, quando você chega e começa a falar, o cara te bota dentro da casa dele, o cara nunca te viu, entendeu? E acaba te colocando dentro da casa dele e assim, Cavalo bota faz lá, essa faz uma conexão. festa para Faz, né? receber a gente, né? Parece que se conhece a índole da pessoa pelo amor que ele tem pelo Se animal, você né? gosta de cavalo, eu gosto de Você você. é uma pessoa de boa. É mais ou menos assim, né? É por aí. É. Então, você acha que a internet ela tem ajudado ou ela tem mais atrapalhado essa A questão internet, ela é assim, ela é uma coisa muito moderna pra gente que já nasceu antes da internet, né? Então você vê, até o Instagram eu não sei mexer muito bem não, mas no final das contas, a internet, ela tá tirando um pouco as pessoas
de perto do cavalo. Uhum. Porque muita gente admira só o podcast ou uma reportagem, ou conhece o cavalo pela televisão e pelo celular. Mas tá lá Uhum. mesmo, na lida, É verdade. sentindo o cheiro, É né? verdade. Tocando no pelo do animal. É diferente, né? É igual outro dia desse, o meu sobrinho, eles criam um boi. Aí tava tirando o leite do boi, a filhinha dele tem 2 anos e pouco, quase 3, sentada de manhã, porque a esposa dele foi trabalhar, ela é enfermeira, Uhum. ele teve que levar a menina sentada no curral, do ladinho lá, mexendo no celular, e ele lá, tirando leite, e a menininha ali já, em cima daquele Já em montão cima. de cocô de vaca, aquela coisa cheirosa, né? É. A gente gosta do cheiro, tem gente que tem Não nojo. é. Mas É. é assim. É. É, a internet, ela hoje, se você dentro de casa, já aconteceu comigo, eu estar lá, eu tenho um sobrado no sítio, a pessoa está lá em cima, ela dá um grito, ela passa uma mensagem. Ei, Aí eu Juninho, não vejo a acreditou aí. mensagem. É. Aí eu não vejo a mensagem, ela fica invocada. Uhum. Porque às vezes eu não coloco, se eu estiver mexendo com o animal, eu não coloco a mão no telefone. Não, né? Não, a gente fica ali porque você está prestando atenção, o momento... Não, até porque não tem nem motivação para mexer É. no celular, porque também tem que ter muito cuidado, tem que ter Cuidado, atenção, né? Então, nesse sentido, uma criança que ela é acostumada desde cedo a ter envolvimento com a natureza, a ter envolvimento com um animal, ela tende a não ficar tão conectada Vai usar com menos. vai usar certeza. menos, né? É. Vai usar menos, com certeza, vai usar menos. Porque Eu tiro isso pelo ali- meu filho. Aquela coisa Exatamente. envolve ele, né? Aquele ambiente, aquelas atividades envolve ele, Uhum. para ele não ter motivação O que eu para pegar tenho, no o que eu tenho celular. visto através de entrevista são que o mal que a internet está fazendo para as crianças. Então, eu venho vendo que a internet, para o meu filho, por exemplo, está sendo boa. Por conta, ele tem o tempo de ficar no celular, ele tem o tempo de jogar bola. Hoje você não vê uma criança com o joelho ralado. Você pegar meu filho, tá com o joelho ralado, jogar bola no asfalto, Certo. ou jogar bola naqueles campinhos que só tem... desculpa. Que só tem pedra. Você não vê mais uma criança com o joelho ralado. Porque quando vai jogar bola, tá cheio de proteção, com joelheira, É com isso aí mesmo. nada contra quem coloca. Acho que tem que colocar mesmo joelheira, caneleira, tem que colocar toda de proteção, Mas tem que capacete. participar, né? Mas tem que ter aquele participar. momento É. Com a terra. Botar Com a o pé no terra, com a chão. natureza. Seu, inclusive, eu não sei se a produção preparou, mas eu até separei um vídeo seu que você tá lidando ali, plantando, acho que era com o seu filho mais velho, algumas plantas, vocês plantando árvores. Eu achei muito lindo. Tem com o Ramon, Com o tem com Ramon. o Renato. Eu sempre, lá tem um pé de... Lembra o nome da planta? Aquela planta que é azedinha, faz aquela bala azeda, tamarina. Tamarina. Eu comprei muito tempo que não via tamarina, passei no mercado, falei, aqui, quanto tempo a gente não vê essa árvore? Aí comprei aquele montão de tamarina, tirei umas sementes, fiz umas mudas lá e tem uma árvore lá que o Juninho plantou. Falei, Juninho, planta essa árvore, já tá grande, tá numa lata para depois a gente colocar na terra. Eu gosto dessa interação, eu acho que marca, né? Marca, com certeza. O homem tem que ter esse contato, o ser humano acho que tem que ter esse contato. E só vai aprender se você puxar até o momento certo. O Ramon hoje está por outro caminho, tá penando, está tendo atleta de alto rendimento, então ele tem que se dedicar a maior parte, mas vira e mexe está lá. Um dia desse eu estava montado do cavalo e ele chegou lá. Aí eu já estava chegando no cavalo, o cara cansado, ele, pai, pô, eu vim aqui para dar uma volta de cavalo. Eu falei, pô, você se deu bem, né? Que já tá até selado, pode ir lá. Desci e foi. Então, sente falta, fica afastado, mas sente aquela necessidade de estar próximo o animal, que é uma terapia, né? É uma terapia. Hoje... Eu achei incrível você contando do seu filho que preferiu, a gente conversou um pouco antes quando você chegou, e a história da Disney, filha. Né? O filho dele, de 9 anos, decidiu pedir à mãe para não ir para Disney agora, porque ele quer participar. Como é que é isso? Deve dar um orgulho, né? Porque ele quer participar da cavalgada de quer São participar. Jorge. Ele gosta ali do grupo, né? O grupo de cavaleiro é muito... a primeira cavalgada que ele foi, eu fui passando mal. E eu sou muito... Eu não tenho, assim... Acho que eu sou preparado para a morte. Acho que a morte, ela está aí. Eu só tenho que morrer, como um amigo disse, a gente tem que morrer com dignidade.
Sim. Com dignidade é morrer sem dor, sem um sofrimento maior. Morte é morte, a gente tem que estar preparado. Eu não vejo, eu não vim para semente. Falei, pô, será que eu vou conseguir o segundo ano? Eu vou nessa. E fui com ele. Todo dia, na hora do acampamento, um ano de dor, falava, Juninho, vamos voltar amanhã, você já cavalgou um dia? Ele ficava fazendo massagem na minha barriga. Pai, o senhor vai melhorar. Mentira, porque queria mais um pouco. Queria mais, eu ficava. Só uma observação. Aham. A troca que ele quer fazer entre a Disney é a cavalgada anual. Manual, É uma semana a cavalo. É uma Qual a semana, cidade uma mesmo? semana. É mesmo? Nós vamos para... Caramba, Esqueci também o nome da esqueci cidade. também. Ano passado nós viemos de Santa Maria Madalena, né? Lá com o nosso amigo Elias Sete Boy. Um abraço aí, Elias. Ano passado nós saímos de lá com o Elias, vou lembrar aqui. Aham. E é Uma uma cidade do semana. interior do Rio de Janeiro. Na verdade, Certo, a gente vai entendeu? estar Bem interior Quanto mesmo. tempo na estrada? É. Esse ano nós vamos estar 8 dias montado. São 9, um de viagem indo, vai ser 8 dias, 8 dias. montado no lombo de um cavalo, filha. O que você acha disso? Fala pra mim. Você vai pensar logo no hipoglós. Esquece, não tem nada Não disso. tem hipoglós. Não tem nada disso. tem nada. Entendeu? É ali mesmo, enfrentando tudo, né? Quem nunca foi acha que é uma loucura, né? Mas não, é uma coisa... Cansa, claro, né? Certo. E dependendo também do cavalo Ó, que já você estamos tá... lá com a amiga ele- nos assistindo lá, a Monique, né? Já passou, Dependendo Beijo, passou Monique. mensagem aqui. Monique, um abraço aí. É lá da G7, né? A G7 Link. Ela trabalha lá na G7, fornece internet lá pra gente. Ela começou a interagir aí no ramo do cavalo e gosta muito. Gosta muito. Hoje mesmo esteve lá no rancho. O que eu faço para dar uma volta de cavalo? É comprar Isso um aí. cavalo. E o cavalo aproxima as pessoas. Aproxima. Igual aconteceu que eu tava, né? Que eu passei mal, fui. Aí já vai para a terceira cavalgada desse ano. E o pessoal toma conta com carinho. Um carinho que a tropa tem, né? É. Eu falo, ó, o maior tesouro que eu tenho são meus filhos, né? Então, e o carinho que teve, né? No dia deu uma chuva, a gente tava na serra de Aldeia Velha, foi na serra de Aldeia Velha, Velha. choveu muito, e todo mundo pegava o Juninho, colocava nas costas, eles sofrendo de frio. Depois eu vou te mandar uns Uma vídeos. foto que estavam 3 crianças assim Isso aí, abraçadinhas, se assim. aquecendo. E o velho lá, né, Oi. o seu sobrinho lá, aquecendo, eles morrendo Eu de frio. vi, Ali eu tava falei, muito gente, isso ali frio será o aquele quê? dia. Era frio demais? Era muito frio, muito frio. E chegaram, a Tudo gente. isso é história. É. Né? Isso faz Chegava, parte não deu também. tempo da A gente logística evita o ficar máximo de pronta. andar em estradas de carro. A gente procura sempre, hoje em dia, com a facilidade que tem de usar o Google, né? A gente escolhe caminhos pelo mato, né? Aham. Pelas serras e tal, e vai embora. Então, quando você está no meio do mato, só mato de um lado do outro, já teve até casa de onça já, entendeu? Ah, mentira, conta isso. Isso é assim, nem conta nossa, velho. Ah, é. Mentira, Renato. Uma conta. vez Terra de a- Mocotó, né? Sossego do Imbé, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Sossego do Imbé. do Imbé. Aham. Tem uma serra lá chamada Serra do Mocotó, que você sobe ela e vai descer, já chega quase em São Fidélis, né? Aham. E essa serra não tem caminho, é trilho. Pegou, Ai, gente. subiu, começou a subir a serra e com o tempo, né, se perdeu lá em cima e não chegava no topo, descobriram um casebre lá que tinha um senhor e uma filha morando no meio do mato, mas no meio do nada, Meu Deus do e chuva caindo, entendeu? Aham. E cadê que ninguém achava o caminho? Escureceu, ninguém achava o caminho, né, Renato? Um breu. O velho Breu? falou assim, Breu. ó, vou levar vocês até lá no alto. Aí foi. Vocês levam lanterna, essas coisas, né? Até Mas tem, não dá né? conta, né? equipamento. Não, Tem lugar no morro que você não pode nem ir montado, você tem que ir puxando o cavalo, subir no barranco, entendeu? E passa por rio. Passa Eu por vi isso, também uma isso foto aí. do Júnior, É. montado e o cavalo lá no rio. Eu vi lá, Gente, deve ter que sido que coisa você. linda! Acho que foi você que comentou nesse, Foi. esse vai ter história, vai ser raiz. É, coisa linda. É, Porque isso que é o que a gente faz com nossos filhos, né, filha? Com relação a tudo na vida, a gente quer ensinar aquilo que a gente tem de bom, né? Eu achei aquilo muito lindo. Eu falei assim, esse vai ter raiz mesmo. a gente vai interagindo, né? Então, hoje, acho que muitos querem colocar
não podem por uma série de motivos, né? Um esporte caro. Hoje o cavalo, em qualquer segmento, do segmento do mais pobre ao mais rico, é o esporte mais caro que a gente... Não é? o custo, né? Não é o investimento. Uhum. Não se tem esse investimento. Deveria ter esse investimento. Deveria. O cavalo deveria ter um investimento muito maior do que o automobilismo. Eles investem muito no automobilismo. E se a gente for ver, não investe tanto nos cavalos de corrida, nos cavalos de prova, os investimentos são muito menor. São muito menor. Nossa, nem se compara. Nem se compara. Não tem aquele patrocínio todo. Uhum. Mas é um esporte caro. Quem vai, qualquer coisa vai participar de prova de tambor, vai participar concurso de marcha, igual vai ter um no domingo lá no rancho. Tem o hipismo, né? Isso. O cavalo está em todos. Existem várias categorias, né? Você quer perguntar? Você ia falar? Pode perguntar. Vocês acham que a quantidade de crianças presentes em comitivas, assim, mudou de alguns anos pra cá? Tipo, aumentou, diminuiu? Vocês acham que teve alguma diferença? Eu não acompanho outras comitivas, acompanho pelas redes sociais ou quando a gente conversa. O que eu vejo nas redes sociais, acompanhei no Globo Repórter, uma das maiores comitivas, né, que veio do Rio Grande do Sul, fizeram 1.800 quilômetros. Eu não observei muitas crianças, não. Acho que a nossa comitiva, o nosso grupo de cavaleiros, é uns que levam mais crianças. Sempre levou, né? Porque o pai Ele leva continua. o filho, o tio leva o sobrinho. Então, assim... Esse ano nós vamos com Ricardinho, Lucas, Renato, 3. Tem mais. Acho que a gente vamos com as 4 ou 5 crianças. Daqui a pouco eu vou estar Isso lembrando. é muito bonito, porque se você pensar É. que essas crianças, quando elas crescerem, elas também vão levar os seus Elas filhos. vão dar continuidade Isso à é uma nossa... coisa maravilhosa. É isso que Isso aí. é manter a história. Hoje Muito boa pergunta, os hein? cavaleiros, É. eles estão levando os filhos. Uhum. E ainda tem, né, a gente acontecia, eu falei lá na reunião, eu digo, a gente não era nem que era machista, não. Talvez as mulheres entendiam isso. Não era que a gente não tinha uma logística para isso. Hoje se consegue uma As logística mães melhor. ficam com medo, né? Não, hoje consegue uma logística melhor que a gente consegue no local, a gente consegue fazer uma marcação num local que tenha mais conforto. Aí a gente, né, as mulheres não iam. A esposa do Elias era louca para ir na cavalgada. Quando abrimos espaço para as mulheres ir, tinha a Vitória. Aí chegou a Vitória. Vitória Ela chegou. tá com quantos anos agora? Existia uma política que a gente Vitória não podia vai levar... quantos anos? Ela perguntou 19. 19 anos. Há 19 anos. 19 anos, ela tentando ir. Não, Quando aí, finalmente aconteceu. há ela 19 nasceu. anos atrás, eu estava conversando com o Tchá hoje, tem uma filha, Uhum. o Felipe Renê. Aí o Felipe estava com a menina lá no dia do evento e falou comigo, minha filha vai querer ir na cavalgada comigo. Olha como é que eu disse para ele. Aí na reunião eu falei sobre isso. Falei, pessoal, o que tem que ser começar? A se estruturar para isso. A mulher ela tem que estar onde ela quiser. Mas a gente não... O acampamento que a gente faz para a gente... É diferente do que quando vai acolher uma mulher. Não tem A mulher como. precisa de mais É verdade. Ela precisa de uma atenção maior. atenção maior. Isso aí. Não é que ela seja Ela não é, inferior. não. Ela tem que ter uma Da atenção natureza da maior da mulher. natureza da mulher. Então tem que ter uma atenção maior. Então a gente tem que começar, eu falei com ele, é só a gente começar a ter uma logística que vocês vão poder levar a filha de vocês. Eu não vejo mal nenhum. A gente tem que começar também a... Porque o cara desce do cavalo, vai ali, faz as necessidades qualquer dele, o outro lugar. vai passando. Então tá no meio do mato. Então nós Isso. temos que começar também a se policiar para isso, né? Isso sim, também. Porque é ainda importante. ainda... Porque todo filho precisa de uma mãe, né? É. E aí. Mas já foi, pra né? gente incentivar as mulheres também. A Creia foi conosco É? numa cavalgada, né? Deus que o tenha, Que foi Deus numa o- cavalgada que Deus com a a tenha. gente. Então já foi. Mas quando a gente abrimos esse espaço, que começamos a montar uma estrutura diferenciada, a Neide não conseguiu ir porque chegou A Maria Vitória. a Maria Pois Vitória. é. Hoje ela já trocou a pedala da bicicleta. Eu até, Neide, vim falando mal de você com ele. Eu falei, Elias, você vai, viaja, fica uma semana. Agora ela tá pedalando também, te deixando pra trás. Deixa pra trás. Ele ia no cavalo, agora ela vai de É bicicleta. isso aí. Pode perguntar, filha. Ah, sim, o microfone, né? Então, e com relação, você está falando aí sobre as mulheres, né? Existe também uma representatividade de mulheres
em comitivas e também, por exemplo, tem as brutas, né, mageenses. Qual é a referência que tem de mulher nesse universo? Hoje, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente também criamos o Clube da Amazônia, foi em 2003. Isso eu gravo porque, né, foi antes ainda do nosso Clube dos Cavaleiros. Foi o Tinha primeiro também, o na primeiro. época, né? A primeira nessa moda de cavalgada, cavalgada. a primeira cavalgada nós fizemos de mulheres. Eu até brinco, né? Falar, parou porque deu muito trabalho. Não, foi por isso. É porque pararam de... Na verdade, foi os maridos, foram parando de Incentivar, talvez? de incentivar. Acho que faltou também aquela coisa que hoje está acontecendo, mas antes não. A mulher queria chegar e montar. Já chega pra montar. O cara, não, vou ficar selando o cavalo, não. Então, houve essa... Na verdade, existia um machismo. Não era nenhum machismo, não. Vou defender a raça. Não, acho que Vou não. defender a categoria. A gente, quando ia fazer uma viagem de 10 dias, de 8 dias, né? A minha mulher falava assim, se for mulher, eu também quero ir. Assim A outra, não, mas como é que vai? Vocês vão ficar com a mulher lá no meio do mato? Não podia levar a mulher. Então, assim, mas ela era ia todo no mundo local de casado, visita. todo mundo certinho. Porque assim, ou todo mundo leva suas mulheres, ou ninguém leva. Ninguém leva. Então existia assim. O problema não era a gente, que a gente até levaria, mas eram as mulheres. Mas que ela não ia no poder pouso, ir, que ia lembra? barreirar o outro, o marido de. Mas elas iam no pouso. Ia no pouso. Teresópolis, né? Foi aí que a gente criou a cavalgadazinha só para as mulheres. Então E a hoje- gente ia no apoio e as mulheres. Mas também o mais longe que elas foram foi Cachoeira de Macacu. Foi 3 dias de viagem. Agora teve para Cachoeira do Macacu, foi para Papucaia que elas foram agora. Foi a Cíntia, foi até um grupo pequeno. Foram a Papucaia, foram a Papucaia também. O que acontece? Uma crítica construtiva, né? Sim. Que as mulheres, os clubes lá... O que aconteceu? Houve um racha. Hoje nós temos várias comitivas e o clube dos cavaleiros como referência. Eu não tenho sombra de dúvida, não puxando a sardinha, que o clube dos cavaleiros, nós temos uma tradição. E o que acontece? As outras comitivas que vieram, a última comitiva que foi criada agora, a comitiva do véu, foi lá conversar comigo e acaba a gente se interage bem, às vezes não tem tempo de estar fazendo aquelas reuniões, a gente quer montar uma comitiva, me dá umas ideias, foi o Matias, e, Matias, se fizer assim vai dar certo, se fizer dessa maneira, manter um grupo é difícil, a gente já estamos veteranos, estamos lá quietinho, mas você faz dessa maneira, tá com pique para fazer, então já tem a comitiva do véu mais nova. O que aconteceu com a Amazônia foi o seguinte, eu acho que ela perdeu a referência, o clube matriarca, que é o Clube dos Amazonas, para dali sair as comitivas. Então, por isso que eu vejo até algumas mulheres falar comigo, mas que na cavalgada no outro município teve 200 mulheres montadas. Tá bom, nosso município também tem, mas tem que interagir. Não, quando a gente fala em cavalgada, a gente tinha que dividir essas duas cavalgadas, né? Existe a cavalgadazinha local, igual a cavalgada de São Jorge. Certo. Você sai do sítio, Dá uma do voltinha. rancho, dá uma volta, aí tem mulheres, crianças, muitas crianças, muitas mulheres. Então, há essa mistura total. E é bastante cavaleiro. Agora ele falou, 700 cavalos, você imagina. Passando dentro da cidade, o povo atrasado, querendo ir para os seus compromissos, e 700 cavalos. Passando, embola a cidade, para tudo, né? Para tudo. Aí é criança, é adulto, é mulher, é homem. A cavalgada específica só para mulher foi que... Acho que não sei se é da Bruta Guerreiro, da Bruta Magentes, a Verônica, eu dei um branco aqui agora, falou sobre isso. O que acontece? O que falta? Elas têm uma cavalgada com bastante, só de mulheres, igual foi feita, e com bastante mulheres montadas. Acho que precisa interagir. É isso que eu acabei de dizer. Chega na hora de montar e às vezes não sabe montar. Pois é. Como é que a gente vai E ser como é que você anda Amazonas no meio de um monte de carro, sem saber? que a cavalgada passa no centro. Como é que você anda no meio de um monte de carro sem saber controlar? E tem outro segredo. Cavalo. O cavalo tem uma coisa que a gente chama de... Fazer aquelas curvas. O cavalo tem uma boca macia. Fazem. O cavalo de montaria É verdade. ele tem uma boca macia, que a gente chama de esbarrar o cavalo, parar o cavalo, né? Quem vê muito isso, se vê muito isso na categoria do cavalo crioulo, né? Que tem até inclusive o freio de ouro, é o cavalo que tem o melhor esbarro, né? O cavalo que para mais rápido, que respeita mais o comando de rédea. Então acaba que muitas não sabem
Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho o maior ciúme do meu cavalo, o Elias, sabe? Eu não gosto de emprestar meu cavalo. Uhum. Empresto o carro, empresto meu cavalo, não, tenho o maior ciúme do Sim. cavalo. Certo. Mas por quê? O animal tem uma boca sensível. Imagine o animal com a boca sensível e a pessoa está pendurada na boca o tempo todo. Pode acontecer até um acidente. O animal aprumar e bolear e vir acontecer um acidente Pois grave. é. Então, acho que as mulheres do nosso município, por exemplo, falar de Magé, elas têm que se achegar mais, a gente ter uma aula de equitação, ter uma orientação, como montar agora. Pois o Elia monta muito bem. Nós foi criada na lida. Uhum. Tem outras que querem vir, como homens também, não é só mulher não, querem vir porque o cavalo tá na moda, Certo. tá na alta. Ah, Ainda é mais verdade. agora com o programa da É Globo, verdade. né? O sertanejo tá Tá na na alta. moda, Tá tá na no moda. auge. Agora tem esse É, programa da a Globo roupa aí é os domingos. bonita. Agora o programa da Globo aí do... Tá passando os domingos, né? Vai botar o sertanejo lá em Valoriza o cima. sertanejo. Porque a roupa é Valoriza. bonita. É porque... Antigamente era caipira. Agora tá na moda. Não, agora tá na moda. tá na mudou o moda, conceito. tá na moda. Ainda mais chegando agora no inverno, né? É verdade. Porque no inverno você se veste bem, Veste né? bem, fica Você bonito, se veste né? bem, né? Então. Eu acho que tem que... É o momento assim, que a gente está na rede, tem que se chegar. Eu quero aprender. Não chegar só para... Eu quero chegar só para montar. Uhum. Eu acho que vai acontecer. Uhum. Eu acho que vai acontecer. Lá tem Bruta Magense, Bruta Guerreira. Agora foi criado Flor de Mandacaru, que Flor é de da Mandacaru, que é da não. Baiana. Sim, pode falar, pode perguntar. Qual foi o destino mais longe, assim, que vocês já foram? Foi lá Foi pra minha terra. Foi na terra Foi pra do sua terra, Elias, né? A foi. gente tem o costume de falar assim, vamos pra terra de quem esse ano, né? Aí tem gente de São Fidélis, Cataguases, né? Uhum. E a minha, como eu te falei, é São João do Manhuaçu. São São João do Manhuaçu. Aquele São João, Aquela São lá do outro cavalgada lado. foram 10 dias de cavalgada muito. E assim, só cortando o caminho. Nossa. Andou-se pouco pela estrada de asfalto, né? Muito Aham. pouco. A gente fez um trajeto que Era a só gente mata andou. dentro. Daqui lá de carro vai dar quase 600 quilômetros. Agora de cavalo foi mais porque a gente teve que fazer esse trajeto cortando o caminho, né? Uhum. No Cortando caso o que não é caminho. cortar, aumenta, né? Aí tá. aumenta. É, Porque, na Quando verdade, você É corta mudar o caminho, né? Não querer a passar estrada pela do estrada. carro é o né? caminho o mais fácil, né? É o mais Estrada do furado. carro. Agora, quando você começa a Desatalho. cortar caminho pro morro, por fazendas, por Porque isso coisa aqui é e o tal. legal, né? É. Isso aqui é o legal. Cavalo vai- foi feito para andar no asfalto. Não é né? nada. Carro foi feito para andar É. no asfalto. Essa Cada um na foi, sua estrada. foi uma cavalgada que marcou muito. E uma época que não está. Hoje está na moda, né? Hoje a cavalgada, todo mundo queima. Agora a cavalgada de São João, ele quer alugar cavalo. Na verdade, essa modalidade que a gente faz ainda, né? Eu é que tô meio parado, mas Sim. essa modalidade, poucas pessoas eu ouço falar que faz. A não ser lá para o sul, né? Sim. Tem o pessoal que sai de vários lugares e vai para Aparecida do Norte. Isso aí é uma A tradição romaria, já, né? É uma Tradição. romaria. De bastante... Pessoal vários de Caxias lugares do tem a Brasil, turma que vários vai lugares do dos Brasil. Quentões, vai É. do Apaixonado pela Raça, lá o Valdo, o Gerinho. Mas Eles nessa têm duas região- comitivas que fazem. Existia uma, e agora tem duas comitivas que estão fazendo Uhum. da área de Caxias saindo para Aparecida do Norte. É até uma curiosidade, se alguém que ouvir esse podcast falar na nossa região aqui, né? Vamos dizer, no estado do Rio de Janeiro, que faça essa modalidade de cavalgada. De ir de um município para outro, assim, 5 dias, 10 dias de cavalgada. Né? Porque eu ouço falar, não ouço falar também. Eu não ouço falar. cavalgada, Eu mais acho que assim, voltinha na cidade. Voltinha na cidade. E fala que é cavalgada. Não, realmente é uma cavalgada. Essa cidade lá tem, até de minha autoria lá, a lei do Dia do Cavaleiro Magiense. Uhum. Então nós criamos o Dia do Cavaleiro Magiense, de 17 de julho, né? Junho. 17 de junho. 17 de junho é o dia do Cavaleiro Magiense. Isso tudo é para a gente estar marcando as datas, né? Certo. Tá marcando o que é bom. Que você falou, vai passando para a geração. Tá passando pra Eu não geração. tenho sombra de dúvida que meus filhos vão tocar, a filha do Elias vai participar, como já participa, né? Como vai participar. Mas quando a gente não estiver mais aqui, vai continuar fazendo
que é uma coisa que é necessária, né? É uma tradição, né? Uma tradição Dos que é- nossos antepassados e Quais são as maiores comitivas que nós temos hoje, fora, além dessa história de vocês? Fora vocês, quais são as comitivas grandes, as tradicionais que nós temos hoje em dia? Daqui da nossa área, Eu da nossa região. eu não tenho esse número para você, Uhum. por quê? A gente tem uma coisa seguinte, até nas cavalgadas, a gente faz isso. Vamos sortear um balde, 5 baldes de cerveja, igual tá no meu fly lá, eu vou sortear R$ 500 de comunicação para o cavaleiro montado. Porque Eu vi hoje isso a lá, gente eu falei, montado. Quer dizer que eu sou a seda comitiva, não adianta Não, nada. isso Comprar aí. uma camisa rapidinho, apaixonado Não, pela não, raça, não, dos não. quentões, Não. do pitbull, Tem não que adianta estar não. montada. lá, Tem que estar montada. Por quê? Obrigada. É isso que a gente fala, é cavalgada. Uhum. Então a atração principal ali é o cavalo. Então é quem está montado. Pô, é por isso que é difícil a gente saber quem é comitiva montada ou uma comitiva onde tem pessoas que não têm cavalo, mas são amantes do cavalo, não dá contra. Tudo Porque bem. a gente está ali prestigiando o cavaleiro que foi montado. Uhum. É o artista da festa. É o É cavalo. o cavalo. É o cavalo. O cavaleiro é só o condutor. Uhum. O cavaleiro é o condutor, né? Ele está recebendo um prêmio para conduzir o seu cavalo até o evento. Então, aí, acho que então é difícil. Aqui em Caxias, era os quentões, tinha um grupo muito grande, aí foi dividido, ficou apaixonado pela raça, os quentões, as comitivas foram fazendo isso, a questão de grupos. Uhum. Então lá, a gente ficamos adormecidos, né? Os veteranos, né? A gente tem um grupo veteranos. Criamos um grupo de WhatsApp, os Uhum. veteranos. Os Só tá a veteranos. gente lá quietinho, menos fofoca. Quem não quer ficar aí, tem os grupos lá de cavalgada, a gente participa. Elias estava aqui em Interessante Caxias. que tem veterano com 30 anos. Nossa, que As chique. crianças que foram naquela época. O Ramon. Ah, verdade. Era as filho crianças dele daquela época. Era criança naquela época. E O é sobrinho, veterano. Júnior. Uau. Ramon, Júnior. Meu sobrinho Júnior também. É mesmo? Mas Tem o quem? Felipe, Tem né, do seu Hamilton. Felipe. Você aquelas vai guiar. crianças lá no meio da As gente. crianças, Às vezes as as nossas crianças- crianças estavam com 30. Que maneiro. Elas iam no carro de apoio, ou de vez em quando pegavam um trajetozinho, Imagina, né? Um dia ela fazia Quanta uma história não cavalgadazinha. traz na mente dessas Eu crianças, tenho uma homens foto. agora, né? Eu tenho uma foto que eu tirei com o Ramon, que um cavalo, ele montado, né? Ele na frente, eu montado no cavalo junto com ele não na garupa. E na primeira cavalgada que eu fui com o Renato, eu tenho uma também. O Renato na frente montado. De vez em quando o Ramon posta, porque não foi assim programado para fazer aquela foto por causa de um marketing. Aham. Aconteceu, pô. E não foi nem eu que tirei. Quando tirou, eu falei, caramba, eu tenho uma foto igual essa com o Ramon. Quando colocamos o Ramon. Mentira. Ih, pai, tem. Depois eu vou te mandar. Tem Manda uma pra foto, mim. o Ramon Coisa só está. linda, né? Tem a foto da primeira mesmo que a gente foi para Cataguases, o filho do Dito, dentro de um saco De de um ração. saco. Um saco de ração é desse tamanho aqui, ó. O João O Brito. Delmirim, botou ele dentro do saco de ração e saiu com ele assim, ó. Pelo Que acampamento, né? Era um Essa história, acampamentozinho, gente. né? É isso é o que Acampamento. conta, não é? É Eu acho verdade. que essas memórias, assim, isso aí. Quem tem maior material de cavalgada é Elias. Tem até aquele o É. documentário que Fotografava tem, né? Que tudo. o Conrado falou. O Conrado vai fazer É, um o documentário. Eu falei, isso ó, é importante. o Elias isso é já vai muito começar a importante, levantar né? Importantíssimo. começar a levantar o E- material. A Isso. gente quer deixar isso escrito Importante. para essa geração que vem, Claro, né? claro. Porque a gente fala assim, quando a gente fala assim nessas cavalgadas, a gente tira essa onda. Aqui na nossa região, se a gente for Esse virar não- para o lado de São Eu Paulo, amar, né? se a gente for virar para o lado de Enche o São peito. Paulo, do Ah. Sul, aí quer dizer, a gente tem que já baixar a fazer bola. Quietinho, baixa a bola, bate a bola. Baixa a bola, que desfala. lá o 800 troço é bruto, entendeu? Eles brincam Barretos, de verdade. entendeu? Lá eles brincam de verdade. Lá Mas o é só investimento cavalão também, caro. o que Lá os acontece? cavalos são caros. Mas é investimento do agro, pô. É. Sim. Aí brinca. Daí fica O fácil. cara gosta. Mora lá e tem. Tem um Com investimento. certeza. Se a gente tem 3% do potencial lá, a gente tava. Ah, A gente realmente, tava. Aí você vai lá pegando. o dinheiro Cavalga- facilita. Cavalgada que a Né? gente faz é ali todo mundo pagando a mensalidade. Pois é. O cara hoje Tem tira. que ter, senão não Pô, consegue. é caro. fazer, É caro. Então. E para entrar? Você falou que tem umas questões aí. Por exemplo, a pessoa quer participar dessa cavalgada que vocês vão fazer. E aí uma pessoa quer participar, ela quer entrar.
Tem cavalo. Tem que ter cavalo. Tem que ter cavalo, primeira Tem que ter coisa. cavalo, é. Ou saber montar, põe emprestado, aluga, não sei. Primeira coisa que tem que ter, É uma convivência, né, Renato? uma convivência. Você não chega lá, tem que ser ser indicado. assim, né? você chega lá Não. 2 dias e fala assim, ó, Eu eu vou. quero ir do E nada. paga e vai. Não. Sabe eu que te vai ser conheço o da onde? comportamento Eu daquela te conheço. pessoa ao longo da É. viagem. Tem que ser uma pessoa gente- digna. A gente tem esse orgulho Tem que de ter dizer caráter. que todos os lugares que a tem gente saída. chegou, a gente soube entrar e sair. E existia um respeito muito grande entre todos os componentes da cavalgada. Porque cavalgada, sabe o que é? Cachaça e mesmo bagunça. assim, E o respeito existia um permanece, respeito permanece. muito grande. Tem que respeitar. Tem uma, todo local tem uma liderança. A gente tem uma tradição que o presidente, hoje eu venho falar, como você disse, é muito complicado. Ele está aí, né? Vai chegar, caramba, passei nesse teste. Eu já veio dentro do carro, nunca falei, senta lá e vai falando, não tem pergunta. Se tiver perguntas que não sabe, difíceis, passa passa essa. a bola, passa, não quero falar. Você viu? Ele tava nervoso, olha só. Aí, então, a gente tem mais a tradição. Hoje o presidente do Clube de Cavaleiro é o mais velho, está com 81. E fez a viagem que a gente ano passado com legal. 81 anos, seu Hamilton. Só Milton. Ele é o presidente do Clube de Cavaleiro, é isso. Então, ele é o presidente. Seu Afrano era o mais velho, seu Afrano se foi, ficou só o Hamilton. A gente fala porque a gente está com... Coisa linda ter isso. mais tempo. Eu queria poder ter, assim, tempo, tá mais organizado, a gente vai trazer Trazer ele. ele, pra ele- pois é. Entendeu? Ele vai ter um prazer enorme de contar Vai, a então história. ele é o presidente. Não. Então a gente toma até decisões, mas decisões coerentes, que sabe que vai passar pelo aval dele. Não vai ter uma decisão da gente estar usando a logo do clube dos Cavaleiros para alguém fazer um evento que não que vá denigrir a imagem do clube. Então nós temos lá o seu Hamilton. Eu tenho uma vantagem. Eu já sou pai e vô, né? Porque tô com 59 anos e tenho o Renato com 9. Aí se eu falar que sou avô dele, eu fico invocado, né? Seu Claro. avô, ele fica brabo. É, claro. Então, hoje, o seu Hamilton foi os netos que ele levou. Hoje, já tem a terceira geração dele que já vai começar aí na cavalgada. Ano passado, ele com 80 anos encarou uma cavalgada puxada com a gente, foi muito puxada. E ele foi. E ele tem uma foi. saúde, quer dizer, ultimamente que ele isso. sofreu um acidente com a motinha, De moto. aí aquilo acabou com ele, deu mas uma- ele sempre foi um coroa bem esperto, bem Uhum. inteirinho, Ativo, né? inteirinho, A né? idade Porque- chega, né? Eu tô aqui, pô, você fica se remoendo. Tem coisas que a toma gente cansa remédio. mais, né? Do que É. quando era mais novo, É né? verdade. Aquilo que antes não era tão desafiador já passa a ser. E a gente tem que entender que o nosso corpo ele cansa mesmo, né? Cansa. Então, é isso que a pessoa tem que estar. Eu tenho um cavalo, quero participar. Eu sou da comitiva dos Quentões, sou do apaixonado pela raça, sou. Beleza, ele pode participar. Por que a gente vai olhar na pessoa? A dignidade da pessoa, o caráter, a honestidade. Porque a pessoa, quando a gente vamos para lá, coloca a gente dentro da casa dele, como o Elia falou. É incrível. Ele falou isso. É verdade. É incrível, a gente não vê isso na Baixada, a gente não vê isso no Rio de Janeiro, né? Porque a pessoa tem medo. Claro. Lá o cara abre as portas, tá de coração aberto, as coisas tá tudo ali. Aí imagine se tem uma pessoa com mau costume. É verdade. E por isso que eu te Verdade. falo, é um grupo de convivência. respeito Os com a- cavaleiros da comitiva é um grupo de convivência, não é pessoas aleatórias, entendeu? Uhum. É um grupo de convivência. Então, do mesmo jeito que eu chego e repreendo ele, ele chega e me repreende, o outro, é um vigiando o outro. Vocês têm uma Aí existe rotina o de se respeito. encontrar? Ou é sempre só quando tem épocas que vocês vão sair em cavalgada? Ou vocês têm também o hábito de se reunir? o Antigamente a gente fazia Hoje, reuniões direto. é. Hoje Hoje a gente não. está assim, um não. pouco mais. Eu, por exemplo, o Renato não, mas eu estou um pouquinho mais assim afastado. Eu me envolvi com outros projetos, né? grupo? É. Aí o. Mas assim, era um grupo de amigos comum. Resenha, qualquer motivo, era Isso. motivo de resenha. Mas né? e aí, cria É laço. ainda, Ele né? tá- É ainda. Ele tá É. afastado. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Quarto. Domingo ele tava no Chama na Bota. Não, pô. afastadíssimo. Tomando a cerveja, Ele batendo papo com todo mundo, viu? Afastado. Ele define o conceito de afastado. Definiu. Tava Não, mas afastado. antigamente a gente. A nossa. Antigamente. Aí já veio a festa de São Jorge, ele vai estar lá. Claro, Afastado. pô. Vai estar afastado. Vai estar muito Mas vê afastado. quanto tempo tem
que ele não vê o pessoal. E ele falou do documentário. Eu já até dei uma ideia do documentário. Pegar todo o material que a gente tem, pegar cavalgada por cavalgada. A primeira, a segunda, a terceira. Cada cavalgada é um Uma capítulo. cavalgada é uma resenha que não vai se resolver em um dia. Uhum. Então, olha só quantas resenhas vão ser para poder escrever. A gente senta com aquele grupo que foi na primeira cavalgada, Uhum. os outros amigos ficam tudo em volta e a gente vai começar a contar a história, o que aconteceu, Na primeira, as depois vem da coisas assim, as segunda. particularidades, os detalhes, né? Uhum. E alguém vai escrever ou vai gravar, né? Certo. E vamos ver as fotos e todo mundo vai rir, vai se divertir, vai chorar e vai beber e pronto. Aí vem a segunda cavalgada, reúne, porque tem gente que não foi na primeira, foi na segunda, né? Uhum. E outro que foi na primeira não foi na segunda e tal. Aí a Hoje- gente vai contar a história uma por uma. Uma por uma. Hoje, né, E Elias? fazer esse documentário, esse Vai ser livro, lindo. vamos É, dizer. hoje eu com aos 59 anos eu fico olhando e falo, A caramba, eu cavalgada- tinha... Hoje eu não tenho mais esse pique, né? Eu queria ter esse pique normalmente. Eu trabalhava 24 horas, pegava o meu amigo Betinho pra me pegar em Caxias e me levar. E a cavalgada, cada dia que passava, mano, eu cavalgava 2 dias, vinha embora pra trabalhar né? e tinha que voltar. Eita. Eu ficava assim. É uma cachaça, né? É uma cachaça. É. Eu vinha trabalhar porque não coincidia as férias. Uhum. Né? Eu era o mais recruta da guarnição. O mais recruta não tira férias quando quer, pô. Tira quando pode. É quando pode. Aí tinha que fazer isso. Uhum. Hoje as coisas estão assim mais fácil de marcar, Certo. mas também mais difícil de manter um grupo. Uhum. Mas graças a Deus, assim, a nossa tradição, né, a gente ainda tá o mais velho, raspa a garganta, acabou. E acabou. É aquela história, Graças amigos a para Deus. sempre, né? Vai que ser, tem que ser assim, vai né? ser, É. entendeu? Amigos para sempre. A gente vai morrer velhinho, contando as nossas façanhas, nossos Coisa linda, passeios, né? nossas viagens. E vem cá, e teve algum Nossos momento... casos Nossos É, casos. caos. causos. Vem cá, teve algum momento que alguma mulher assim de vocês, esposa, né? Que fica é igual você falou. Tô lá cuidando do meu cavalo, tá precisando de mim. Não, mas deixa eu terminar meu cavalo aqui. Que isso já gerou confusão, já teve problemas com isso. Por exemplo, eu gosto tanto desse cavalo, eu acho isso muito legal, mas tem hora que você exagera. Já teve isso? Então, já, né? Você não Mas- larga esse Não cavalo? larga esse cavalo, né? Essas coisas. Deve ter. A mulher já é ciumenta, né? É, já por é natureza, já é por né? natureza, né? Ah. O homem é ciumento, mas ele É diferente, é né? um ciúme diferente, um ciúme quieto, aquele ciúme orgulhoso, né? Uhum. A mulher já é ciumenta e quer ser ciumenta mesmo. Quer espanar que sou mesmo e acabou. Tem orgulho. Tem orgulho de ser ciumenta. Aí, pô, você não larga esse cavalo, pô. É. A mesma coisa acontece com um cara que é apaixonado por carro, né? Tem cara Sim. também com franelinha lá no carro, pô, você não larga Mesma esse carro. coisa. Você esfrega mais esse carro do que eu. O cavalo também acontece. Eu dei sorte que a gente fechava juntinho. Uhum. Eu ia no meu, ela no dela, e a gente tinha, Uhum. assim, a gente sempre teve esse... Sempre teve essa Sempre meio conexão. Só para essas viagens Mais mais longas é longas, que né? É. a mulher não podia ir. Então não era ela que ia quebrar Uhum. a tradição do grupo. É. É verdade. Ficava meio chateada, mas entendia. E, no fim das contas, Aí entende. ela ia, a gente ia parar daqui em Guapi, ela ia lá e voltava para casa. Aí daqui em Gaviões, aí ela ia lá e voltava para Voltava. casa. Fazia À as noite, só no visitas. pouso. Só pra ficar um pouquinho, Só né? na parada, nas É. paradas, né? Ela não acompanhava a cavalgada. É. Porque a cavalgada da gente vai um carro de apoio, onde leva todas as tralhas, né? Aham. As comidas, as coisas que vão preparar pra gente comer. Certo. E esse carro vai na frente, chegando lá, já deixa tudo preparado. A gente, quando chega, só mesmo tratar dos animais, já tem capim cortado, já tem Já. tudo, comida pronta. Antes vocês saíam. Sérvulo, mandar um abraço pro Servo lá no nosso. Nosso Tá de grande plantão pé de hoje, senão eu banha, estaria é. aqui. É. Servo, Servo dito, né? Dito. Pé de banho é o cozinheiro. o É, cozinheiro. cozinha bem mesmo? Faz uma comida. Mais ou menos. É Mas é uma o macarrão comida. mais gostoso que você come quando você chega assim, Imagino. cansado, né? É o tempero, né? Não come. Se Depois quiser de 50 comer. quilômetros de Porque cavalgada. até isso Ah, faz eles parte, são- né? Até eles isso. são- eles são- Improviso. Eles são os melhores cozinheiros, não tem melhor. Você Não tem come melhor. numa Não. folha, você come numa folha de bananeira, você come num pedaço que de delícia papel. E às vezes você chega num sítio, o cara te acolheu, mas ele tem a casa dele e tem o curral. Ele fala assim, então, beleza, quando eu tirar as vacas, aí ele vai lá,
ordenha as vacas, bota as vacas por pasto, vai lá, raspa o cocô da vaca, e a gente dormia no coxo, Aham. entendeu? Armava as barracas. O Renato uma vez armou uma rede É, num curral. botei lá em cima. Foi. Como é que é o nome daquele lugar ali? Um lugar Depois de Teresópolis. Três. Aí a gente vai esquecendo o nome, vai É, ficando velho, é. vai esquecendo. Mas é assim, era muito gostoso. Aham. Ih, era bom demais. E o que vocês imaginam para o futuro da cavalgada? O que vocês esperam, assim? Imagina, sei lá, daqui a 5 anos. Acho que daqui a 5. Eu ainda. Nossa. Pelo grupo lá, que Seu tá tendo Afrânio muita. foi até 80 e pancada, É. né? Você tá com 59, então fala mais que 5. Né? Vamos falar mais um pouquinho de 5, né? Eu acho que vai, assim, se as crianças e o. Porque Vai os dar uma nossos renovada, veteranos tá talvez. com 30 anos, ainda tem vontade Não, de vai. ir. Pois é. Ó, o João tá interessado em Vitor. comprar um cavalo. Essa ó. aqui tá cheia de perguntas sobre cavalo, tá cheia de... E lá em casa, onde a gente mora, tem espaço, né, filha? Aí. Viu? Nós temos espaço. Eu sou filha de forrozeiro, né? Eu fui É. nascida e criada com essas histórias que você está falando de Muriaé e tudo mais. Meu pai e minha mãe são mineiros, eu sou filha de mineira. E irmã entre 4 irmãos, e do mesmo pai e da mesma mãe, e mais um, que é o Tiago. Um beijo pro Tiago, um beijo para meus irmãos que estão me assistindo também. E a gente tem essa conexão muito com a natureza também. A gente mora num lugar que tem assim muito verde, é uma chácara, e a gente tem muita vontade sim, de ter um cavalo. sítiozinho. É um sítiozinho, né? E a gente tem muita vontade de ter um cavalo. O pessoal ligado a cavalo é diferente, né? É, É. diferente. É diferente. É Falando em diferente. diferente, é diferente dos iguais. É. Vocês têm um dialeto muito interessante, né? Eu que falo sobre comunicação, teve um dia que eu fui em uma cavalgada e eu fui no caminhão ali, e eu fui gravando, aí tinha um pessoal dos amantes dos cavalos que estavam assim mais perto. E aí começaram a falar, hoje o pau vai quebrar de quina. É. E eu comecei a observar o jeito que vocês falam. E de onde que surge isso? Isso é do homem do campo? Ou é uma coisa que vocês já criaram, esses bordões, porque é interessante, que conversa com o que vocês acreditam? Porque tem um termo, vou pegar no pé do eito, né, uns termos que vocês usam, que eu acho muito interessante. De onde que vem? Eu acredito que isso tudo vem do passado, né? Porque isso são falas dos nossos avós, nossos pais, né? Então isso vem do passado. São linguagens que eles falavam, né? Caipira, a linguagem caipira é engraçada. É muito engraçado. Tem E muita acolhedora, música né? caipira raiz mesmo, se melódica. você for ver, é coisa... É o que tá na moda. É lindo demais, é lindo. E antigamente era caipira. É. Você tinha Hoje tá vergonha na de moda. falar que era caipira. Mas é um Hoje tempo tá na atrás, o sertanejo, quando foi lançado o sertanejo universitário, eu tenho um amigo casado, falar né? Mandar um mal. abraço lá para ele, Tiagão. Não vou contar quem é que fazia, não. Mas mandando um abraço aqui pro Não Tiagão. entrega, não. Não vou entregar ele, não. A esposa dele contou que ele chegava nos eventos falando, puxando mineiro, uai, ué. Aí, porque o mineiro tava na moda, Tava por causa na do cavalo, era o berrante. Aí ela ainda brinca, eu falei, achei que eu ia casar com um fazendeiro. Aí, então acontece isso. Quando tá na moda, o sotaque aparece. Quando não está, a pessoa afastando. Eu acho que hoje começou o cavalo a voltar na alta novamente. É a procura para comprar, é a venda. O cara fala assim, eu não quero mais cavalo. Eu vi um amigo, não quero mais cavalo. Vendeu. Vendeu os 2. Já foi lá e comprou 3. Falei, você não está querendo Tá mesmo. querendo, tá igual ele que tá afastado. Aí eu cheguei lá, eu falei, vou ficar com um cavalo só. Aí fui desfazendo, ficar com um cavalo. Tô com 4. Aí, tá vendo? Mas eu briguei pra ficar com... Já tô com 4. Meu Deus do céu. E se deixar, você vai, é que você tem que fechar o olho. Sim. É verdade. Não olha. O seu rapaz, que cavalo jeitoso. O cavalo Aí eu- te escolhe eu vendi. também quando você vai comprar? Você acha que tem uma coisa de conexão de olho, assim? Porque o olhar do cavalo, ele não é igual. Não é? Ele tem uma coisa que parece Depende que olha na pra... alma da gente. Depende É uma pra qual coisa engraçada. modalidade que você quer. Uma igual modalidade, cachorro uma também. modalidade igual a nossa, né? No caso com o Eliso, eu tenho certeza disso, outros, a gente compra o cavalo morre conosco. É verdade. Ele morre conosco. É um Entendi. pet. Tem É um muita gente pet. que é Outros não. negociante, é trocador. Compra para negociante, outro compra para o trabalho. Então ele compra com aquela visão. De Esse negócio. cavalo dá um bom negócio. Vocês já não. Vocês Eu compram não. pra ficar. Eu compro para ficar. Eu vi uma reportagem que o pessoal usa o cavalo para ecoterapia, né? E fizeram um estudo que o batimento cardíaco do cavalo ele é muito mais forte do que o nosso. Então,
assim, ele tem essa capacidade, você tem a capacidade de conectar com ele e ele com você. Então, por isso que muitas das vezes, essas pessoas autistas, essas criançazinhas que têm assim, exatamente, há essa conexão do cavalo, por causa desse batimento cardíaco. O cara explicou tudo lá direitinho, a gente não sabe explicar não, mas Muito existe Uhum. outra coisa também essa ligação. É a movimentação que o cavalo faz Faz o equilíbrio. para o equilíbrio. Para quem está ali em cima, né? E- Para e para o criança que tem cavalo- comprometimento motor. Ela exige dela um equilíbrio no balanço, né? No gingado ali. Igual eu vi você fazendo uma manobra com o seu cavalo também no seu vídeo, que eu achei muito bonito. Então ele vem andando e quando ele chega na frente, ele dá aquela quebrada, né? É isso que a gente fala de barrar, fazer barrar. rédea. Muito bonito É. isso. Então, faz o cavalo fazer aquelas andadinhas, É. né? Muito bonito. E isso tudo exige uma conexão muito grande. verdade. E a criança, quando ela tem algum comprometimento motor, o cavalo é um dos grandes. Não, e o cavalo ele tem a contribuidor dessa capacidade terapia. incrível de sentir a sua aura, assim, vamos dizer, né? Ele sente se você tem É medo diferente. dele, ele se conecta com você. Se não houver essa conexão, vai dar rolo, entendeu? Você pega um cavalo muito agitado, um cavalo que eu mexo, olha, se eu mexo naquele cavalo tem uma explosão muito grande. Uhum. Ele tem um temperamento muito forte. Você coloca o meu filho em cima dele, Juninho, diferenciado. Existe cavaleiros e cavaleiros, né? Mentira. Ele monta, vai Existe tranquilinho. cavaleiros e cavaleiros, né? É mesmo. Ele muda o comportamento de acordo com quem está em cima dele. Muda. Sim, Muda. Que completamente. coisa Por linda, bem- viu, filha? Por bem ou por mal? Porque se, Por não bem quiser ou por mal. se ele não quiser que monte nele também. O cavalo também tem. É igual são ele falou, geniosos. tem cavalo que quando ele monta no cavalo, o cavalo chega a dar aquela É. tremidinha e fica quietinho. Se eu for montar, o cavalo já começa a querer pular, querer fazer. Ele pode besteira. aceitar você como alguém de autoridade, Isso. ou ele pode não te dar essa autoridade. É um pet, né? Você não vê? Incrível. Mas por tem isso tem que- cachorro É, aqui em casa, você fala. É. Que nem eu te falei, Baixa a existe cabeça, cavaleiros vai. e cavaleiros. Existe o cavaleiro que tem esse domínio, Aham. né? E na minha época o meu apelido era frangão de granja, Que é um porque eu só cavalo, andava só o básico. Viu? Você vai ver se você vai conseguir subir nele primeiro. Ah, mas quando, Legal, você né? tem que. Não adianta comprar. Eu já tentei e não consegui. Botaram até cadeira para eu tentar subir. Ah, mas depois que você Deus, montar também, que você der uma É, voltinha, não, depois já que era. der uma volta já era. É. É porque porque geralmente o que acontece? Às vezes acontece isso muito no meio, né? Que a gente fala, o peão não quer ensinar o outro. Então você tem que ir mesmo para uma aula de equitação. Porque o que você faz? Você quer puxar o cavalo para você. Não é você puxar. Montar é você ir ao cavalo. Não trazer. Então, quando a pessoa segura ali, quer trazer. O cavalo desequilibra. Tá. Então você tem. Se o cavalo. adaptar e ir com Existe ele. É. né? E você tem que saber, igual dirigir um carro. Tem toda uma técnica, né? Tem, também. Tem não toda uma é? técnica. Você Que a tem que pessoa saber segura ali, dirigir acha que o cavalo carro. pega, se Não pendura é só ali. sair assim, a Deus Né? dará. Mas, imagina a gente tem 70, 80, 100 quilos, puxa pro lado de cá, fala. Pois é. Aí você não consegue montar. Ele pega, se incomoda ali, ele roda. Aham. Uhum. É Entendeu? muito interessante. Filha, pode falar. Pode fazer pergunta para eles. Vocês acham que na prática mudou muita coisa, assim, de alguns anos pra cá? Dessa coisa da cavalgada, dos Da cavalos, né? cavalgada. O tratamento com os animais, eu acho até. Tem... Vocês acham que mudou muita As coisa? pessoas Eu ainda acho cuidam como cuidavam antes. Eu acho que cuidar, ainda, acho que assim, a melhora, né, Lê? A gente vê que é quem gosta. É, mas quem gosta. Quem não gosta, maltrata. Você vê a pessoa Mas maltratando o cachorro, maltratando o espaço. Olha, quem não gosta. Quem tem aquilo Gente ali. que dá bebida com... pro animal, né? É. Aí já não é cavaleiro, né? Não é cavaleiro. O mudar ou não mudar, tudo é uma questão assim de ponto de vista, né? Uhum. Porque sempre existiu e sempre vai existir as pessoas que só vão lá para montar, que são aqueles donos de cavalo que tem quem cuide do cavalo dele, né? E existe aquele cara que cuida do cavalo, faz questão de cuidar do cavalo. Vai lá, pega ele, dá banho nele, passa escova nele, põe a sela, né? Dá uma comidinha, dá uma cenourinha, dá uma maçã. Então tem tudo isso. Nossa, Né? Tem que bonitinho. todo. Isso aí já é coisa de mulher, né? Mas dá maçã. Eu imagino. Eu imagino. Mas assim, tudo é uma questão de. E sempre existiu, sempre vai existir, né? Onde assim, o patrão e o peão, né?
É verdade. Porque o peão é aquele cara de trabalho, aquele cara que pega e faz tudo, resolve. Tem o cara que cria o né? cavalo, O cara mas que cuida. ele tem o cavalo para negócio. Uhum. Ele tem lá o garanhão no Passear um aras pouquinho. dele Então- e tal. Tem cara que não monta. E tem um cara que vai estar conectado ao animal. Eu, por exemplo, gosto... Eu já falei, gosto do cachorro, mas eu trato... Eu, por exemplo, tenho um cachorro, mas eu não crio o cachorro dentro de casa. Sim. Ele tem o conforto dele na área de Na área cachorro. dele. Uhum. Tem gato na Na área dele. área dele. Então, você dá o conforto que o animal precisa. Uhum. E a gente vai aprendendo, porque essa questão de baia vem muito da Europa, né? Os cavalos na Europa ficam no celeiro, naquelas baias até fechadas, que é porque frio. Era muito frio. Ah, é, mas aí Aqui tinha um não. motivo, né? Aqui não. Mas é essa mania do brasileiro O querer celeiro copiar, dele. copiar os hábitos sem Aí entender o animal, o porquê. o cavalo é um atleta, ele precisa de espaço. Eu, por exemplo, crio o Ele cavalo tem em que baia andar. por questão de espaço, mas eu tenho uns piquetes. Meus cavalos todo dia vão pro piquete. Uhum. Vão pro piquete, andar, né? Porque quando ele tá rolando no chão, que a gente chama de tá se espojando, ele tá se massageando, né? É. Então, Ah, tá. ele Aí, rola agora pra você lá, precisa rola pra levar cá, ele então você pro tá, piquete. ele tá solto no piquete. Tem pessoas que deixam o animal 24 horas dentro de uma baia. O cavalo, às vezes, Nossa a natureza ele precisa dele andar, ele é precisa tão- se É, esticar. o cavalo é um atleta. É um atleta, claro. É um atleta, ele precisa A se natureza dele é tão movimentar. atlética que quando você solta ele da baia, você tira, que você solta ele no piquete, o bicho sai dando pinote, sai pulando, sai quicando, igual criança. Sai... Igual criança. É. Coisa linda. E a gente começa a conviver com o bicho, a gente entende direitinho, né? Quando ele quer sair, quando ele já tá. E a pessoa fingir que não tá percebendo aquilo é uma judiação, né? Então não tem jeito. Tem pessoas que criam Tem lá as cadelas de raça, né? Só para vender os filhotes, quer nem saber. Quer nem saber. Você, ó, se tiver uma fiscalização mesmo Aham. em determinados canil, você vai ver que não tem o trato o trato devido. Vira e mexe, a gente vê alguma reportagem aí, né, de fiscalização chegar e pegar os animais realmente em abandono, Abandono, né? né? Tristeza, né? Em total descato mesmo. Então acontece, o cara tem um cachorro, pô, a gente vê direto na beira da pista eles abandonando. Uhum. Acho que é uma... É uma judiação muito Não, grande. uma covardia muito grande. O cachorro te entende. Tem aquela cachorrinha lá, a Peppa, ela me entende, pô. Meu Ela Deus. sobe, se eu estiver lá Só no falta quarto, ela falar. deita. Aquela cachorra falta falar, eles. É. Ela entende. E tem algumas pessoas assim que fazem parte desse movimento tão grande, mas que levam seus cavalos, por exemplo, para umas festas de comitiva e chega lá, deixa o cavalo de manhã até a hora Horrível do forró, isso. É. né? Porque acontece o forró o dia inteiro, mas tem também Então, aquele hoje- forrozão da Às noite. vezes o cara não tira nem a cabeçada do cavalo, Pois o é. freio do cavalo. Não tem né? nenhum Frio. local. Eu vejo algum lugar, eu cobro O sempre coitadinho isso. fica ali. Fica com a cela presa, porque Meu quando a gente chega num lugar desse, a gente vai lá, afrouxa a cela, Claro, relaxa um pra a pouquinho. barriguinha dele ficar soltar, solta. porque aquilo ali é preso só para poder você criar Montar, uma conexão. é. Montar. A gente Covardia. sempre fizemos isso, né? muita Cavalgada, judiação. cavalgada anual é um tipo de cavalgada, como ele explicou. E essas cavalgadas, a gente já era convidado para ir cavalgada em Cachoeira de Macacu, cavalgadas pequenas. Uhum. Qual era? O que a gente fazia? Vamos lá ver se tem local adequado para deixar o animal. Não, tinha que ter água. ama o bicho, é o que acontece lá no rancho. Tem crítica em outros lugares, mas lá o cara chega, tem uma banheira com água, tem uma borracha lá batendo Sim. água direto, a bomba fica Água ligada fresquinha pro bicho. direto para o animal beber água, dar banho. Porque às vezes o cara quer ir e fazer isso aí, ele quer ficar para noite pro forró. Tá tudo Mas bem. ele tem que dar o mas mínimo. o mínimo de cuidado. Você quer o ver uma mínimo. coisa terrível também? Às vezes o cara cria o cavalo na baia, só na baia. Às vezes quando tem uma cavalgadinha dessa de cidade, ele vai dar uma volta. Uhum. Aí o cavalo tá ali preso sem fazer exercício nenhum. Tá parado, igual você, ficar sentado 30 no sofá o dia dias. inteiro. Sedentário, E você tadinho. sai pra fazer uma cavalgada de 100 km. Você vai se sentir mal, né? O cavalo é a mesma coisa. Tem cavalo que você vê, o cavalo pinga de suor. Tadinho. Tem cavalo que infarta nessas cavalgadas. Nossa. De tão estressado, de tão despreparado que ele tá para poder fazer Porque aquela tem que preparar caminhada. ele para lugares menores e depois ir aumentando verdade. aos poucos até É saber verdade. a resistência que o cavalo tem. O É igual o animal ser tem humano. que Tanto É um é Você não que- pode sair daqui e fazer uma maratona. Exatamente. Tanto é quando a gente vai fazer essas cavalgadas longas, a gente prepara o cavalo
meses antes, 1 mês, 2 meses antes, começa a fazer umas cavalgadas curtas, Sim. preparando ele, né, Renato? É. Para poder, no dia que pegar a reta, ele aguentar o tranco. Sim. Você tem Aquela- certeza que ele vai é. conseguir chegar até o destino, né? Já teve gente que foi com um cavalo de raça, chegou no meio da viagem, o cavalo infartou e Meu morreu. Deus. E além Cavalo da caro. judiação, ainda o prejuízo É financeiro. prejuízo. Falando sobre a divulgação, né, sobre a internet, aproveitando desse momento de fala aqui, fala um pouco aí pro pessoal, convida o pessoal então para essa grande festa. Fala aí dos detalhes, eu já postei ali nas redes sociais, então vai começar a festa de São Jorge no dia 19 de abril Até dia 23. até dia 23. É. A grande cavalgada, né, no dia 23, né? Convido a todos, os amantes do cavalo, os cavaleiros, para que participem da cavalgada, né? Que é uma cavalgada, uma romaria, né, Elias? É uma romaria no dia de São Jorge, que hoje é feriado estadual, vamos encarar esse feriadão aí, né? Tenho certeza que muita gente está dando glória, porque que bom, né? Você devora São Jorge, tem mais um dia de feriado. Brasileiro gosta de feriado, Brasileiro né? gosta de Gosta de feriado. Não gosto, não. Então, nós vamos ter toda essa programação, vamos, né? Missa, batizado, sai a cavalgada às 9 horas, a gente faz questão de estar saindo às 9 horas em ponto, Uhum, sempre tem um pequeno atraso, mas muito pouco, uhum. e quando volta tem feijoada e começa o forró com banda ao vivo até o último horário. E que vá também com a cabeça falar como os paranaenses, lá em homenagem ao nosso padre, vai para festar, Festa. vai para desestressar, não para criar estresse. Essa é a meta da festa dos cavaleiros. A gente tem visto algumas pessoas que começam em evento e chega lá para estressar. Então ele estressa o dono do evento, ele estressa os amigos e se estressa. Então, que ele fique em casa. Porque a cavalgada de São Jorge não é uma cavalgada comercial. Infelizmente, hoje a gente não pode estar dando as coisas. Tudo que a gente faz com carinho. O show é de graça, a entrada é franca. Não tem A por que feijoada estressar. é de graça. Então Poxa. ele tem que ir para lá e se divertir. Convivência com a natureza, Convivência com a natureza. Então ele tem que ir lá. com seus iguais. Tem que ir lá se divertir, conhecer do cavalo, fazer amigos. Porque como o Elias estava falando aqui, né? Amigo não é que está na casa do outro todo dia, não. Na hora que o cara, É isso estou mesmo. precisando, o cara aparece. Uhum. Né? Então, e vai fazer bons amigos. A turma do cavalo é uma turma boa. É uma turma boa. Com defeitos, como todos, e com Muitos grandes defeitos, qualidades. mas Com no muitas fim, qualidades. todo mundo se entende, É. todo mundo... É muito bom. Então, gente, e você, o que você gostaria de dizer, Elias? O que é que você deixaria de mensagem aí pra gente, para as pessoas que, por exemplo, um jovem que que só fica no celular, que passa o dia inteiro, Exatamente. às vezes, arrumando confusão, estresse. O que você poderia dizer? Eu espero que esse jovem acorde o quanto antes, né? E se afaste um pouco dessa tela de celular e vá procurar uma atividade. Se escolher a do cavalo, vai gostar muito. Vai gostar porque o troço é fascinante. E outra, tá no DNA dele, de todo mundo. Talvez essa geração vai arrancar esse DNA do ser humano porque não quer saber de nada, né? Só da internet, só de joguinhos sem graça, sem nenhuma graça, né? Uhum. Então, procura uma atividade. Menina, você quer? Compra um cavalinho barato, não precisa ser um cavalo caro. Um saco de ração não é tão caro. Verdade. Você pede seu avô, seu pai, sua mãe, não. Para ir cortar um capinzinho ali naquele terreno, vai lá, dá pro seu cavalo. Não é tão difícil ter um cavalo. É trabalhoso, né? Eu, hoje em dia, não animo muito mais sair porque eu sei o trabalho que dá. Tu tem um trabalho para sair e tem um trabalho quando chega, né? É 2 trabalhos. Fora o Pode chegar trabalho e da largar pra semana. lá. O trabalho da semana, você pode pagar alguém para poder ir lá e cuidar para você. Agora, aquele trabalho antes de sair e depois que você chega, você dá banho para sair. Você pega o cavalo, dá banho, escova e limpa tudo, coloca a sela e vai, monta e vai andar. E quando você chega é a mesma coisa. Você tem que guardar a sela, Pensa. tirar a tralha todinha, dar um banho nele, levar ele para baixo, colocar uma comida, ou soltar ele no pasto. É trabalhoso. É né? trabalhoso. Isso É quem tem quase uma disposição. mulher se maquiando. É quase a mulher se maquiando. Mas, ó, é satisfatório. É satisfatório, muito né? bom. É muito bom, Imagino. né?
E você, filha, o que você poderia dizer agora para eles em agradecimento? Você aprendeu muita coisa? Assim, eu achei essa conversa bem legal. Eu aprendi bastante coisa. E tá menos tensa? Começou tensa no início, depois Eu foi ainda soltando. tô Ainda fica, né? meio tímida, mas normal, né? Primeiro podcast. Ainda vai ser normal âncora isso. da Globo. Ainda vai ser âncora. Não, da Globo não, pelo amor de Deus. Era, Da Globo podia não, ser da de Globo outro, não, né? da Globo. Bom, gente, eu quero dizer para Continua vocês com o muito podcast. obrigada. Obrigada por esse carinho, vocês terem estado com a gente até agora. Que venham outros momentos como esse, para a gente poder falar daquilo que move o nosso coração, das nossas paixões, das nossas famílias, do propósito que a gente tem nas nossas vidas. Porque, na verdade, eu acho que é para isso que nós viemos nesse mundo, né? Para a gente se relacionar com as pessoas, mas levar uma vida com propósito, acreditando, tendo nossos valores todos muito bem claros e a gente lutando por aquilo que a gente acredita. Eu acho que é isso que faz um homem levantar todos os dias e ficar de pé. E é com essa emoção que eu encerro aqui o nosso podcast, agradecendo a minha filha por esse desafio. Passou, não doeu ou doeu? Não doeu. Só despertou o desejo de comprar um carro. Despertou o desejo de comprar um cavalo e eu despertei o desejo de fazer mais encontros como esse, porque foi para mim uma grande honra, viu? Então eu agradeço a você por você ter tido esse carinho de ter vindo falar com a gente. Agradeço Eu é que também agradeço a oportunidade. maravilhoso. E você, Renato, por você ter estado aqui com a gente e que me aguarde, que a gente vai estar lá nesse evento. E ser um prazer. vai ser uma honra pra gente, viu? E que sucesso, que você continue esse cara que luta pelo que você acredita e que passa essa geração para sua família, que dá exemplo. Isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Márcia. E é isso, eu acho que é sempre bom. Hoje o cavalo está na moda, como diz, mas que a gente não leve só como moda. Leve e depois não abandone, trata, porque o animal vai sentir a sua falta, né? É uma conexão muito boa. E espero que tenha também mais oportunidade para outros amigos de comitiva vir, falar com o coração, mostrar como que é esse evento que eles vêm fazendo. Não é fácil fazer evento, né? Não é fácil porque hoje a gente ainda temos pouco apoio, né? Do município, pouco apoio do Estado. Não está, É verdade. não mesmo. está no Poderia ser calendário de melhor. cultura do município. Não está na Pois é. cultura Não do está município. no calendário de cultura. Então, acho que Aham. tem que ter essa cultura, acho que tem que ter Esse incentivo, né? esse incentivo. Nós temos cavalgadas pequenas que acabam, no final, saindo daqui para beber ali. Acho que tem que ter mesmo a bebida, tem que ter o forró, mas tem que interagir com o cavalo. O cavalo ainda tem que ser o protagonista nessa história. Principalmente. É verdade, gente. E vocês que estão nos assistindo, obrigada por ter estado com a gente até agora. Esse canal, ele começou com um grande estilo, com pessoas ilustres aqui. E se você quer saber mais sobre esse universo de cavalgada, permaneça aqui com a gente, porque a gente, durante o nosso primeiro mês de estreia desse quadro, desse canal, nós vamos falar mais sobre esse assunto e sobre essas histórias tão inspiradoras que une o universo das cavalgadas, o universo dos peões. E a gente agradece das Amazonas, dos cavaleiros, e a gente agradece muito a vocês, e eu peço que vocês compartilhem essa live, que vocês compartilhem, se inscrevam no nosso conteúdo, no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo, que vai ser lançado toda semana. Nós amanhã estaremos já com nossas redes sociais todas bombando, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, falando sobre o nosso Comunicast com Márcia Rocha. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. E viu? como tem aquele bordão típico da cavalgada. Obrigado, tchau! Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado! Chama!